Diabetes é uma condição crônica na qual o corpo não consegue regular adequadamente os níveis de açúcar do sangue. Isso pode acontecer devido à falta ou à incapacidade do corpo de usar adequadamente o hormônio insulina, que é o hormônio responsável por controlar os níveis de glicose no sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020 foram registrados cerca de 1,2 milhão de novos casos de diabetes no país e estima-se que atualmente existam cerca de 13 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. Isso quer dizer que existe uma grande possibilidade de você ou algum familiar seu possuir diabetes. E a melhor forma de você se cuidar e cuidar de alguém que você ama é com conhecimento. Então já deixa o like aqui no vídeo, não espera até o final não, que com esse vídeo eu garanto que não vai ficar dúvida nenhuma sobre diabetes. E se ficar faltando alguma coisa que você queira perguntar, escreve aqui nos comentários que eu respondo em poucas horas. O desenvolvimento da diabetes envolve vários processos que afetam a produção e o uso da insulina no nosso corpo, bem como também a regulação dos níveis de glicose no sangue. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a controlar a quantidade de açúcar no sangue. Na diabetes, o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue utilizar adequadamente a insulina que ele produz. Existem então dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que ocorre quando o sistema imunológico ataca as células do próprio corpo produtoras de insulina no pâncreas, fazendo com que elas sejam destruídas e diminuindo a produção de insulina. Geralmente, a diabetes do tipo 1 começa ali na infância ou adolescência, e como as pessoas não conseguem produzir insulina, requer a aplicação de insulina no resto da vida dessa pessoa, né? Enquanto na diabetes do tipo 2, o corpo não consegue produzir insulina suficiente ou não consegue utilizá-la de forma eficiente. É o tipo de mais comum de diabetes, geralmente está relacionado ao estilo de vida sedentário e à obesidade. Os níveis elevados de glicose no sangue que ocorrem na diabetes podem levar a uma série de complicações. A glicose é um importante fornecedor de energia para as células do nosso corpo, mas quando esses valores estão muito altos, a glicose no sangue pode causar danos aos nossos vasos sanguíneos, tanto aos nervos e outros tecidos também do nosso corpo. Isso pode levar a complicações como doenças cardiovasculares, neuropatia diabética, danos aos nossos olhos, os rins e problemas nos nossos pés. De acordo com o Ministério da Saúde, a diabetes é responsável por cerca de 82 mil mortes por ano no Brasil. Além disso, a diabetes é uma das principais causas de internação hospitalar no nosso país, com cerca de 250 mil internações registradas todos os anos. E, infelizmente, muitas dessas complicações poderiam ter sido prevenidas ou gerenciadas através de um tratamento adequado e o controle dos níveis de glicemia. Por isso, continue nesse vídeo aqui até o final para continuar aprendendo e compartilhe esse vídeo aqui com seus familiares para que todos tenham acesso a esse tipo de informação. A melhor forma de evitar complicações é identificar a doença o mais cedo possível e realizar o tratamento antes que elas ocorram. Então, para isso, vamos ver aqui os sintomas da diabetes. A diabetes possui um conjunto de 3 sintomas clássicos que podem estar presentes em pacientes com diabetes descompensadas, sendo elas, então, o aumento da produção de urina, que possui o nome técnico de poliúria. Ele ocorre porque o organismo elimina parte do excesso da glicose na urina. E por isso, a gente tem um maior volume de urina excretada. O segundo sintoma clássico é a sede excessiva, que ocorre como resultado do aumento da produção de urina, que para evitar a desidratação gera a sede. E o terceiro sintoma é o aumento de apetite e da ingestão de alimentos, que ocorre como resultado da incapacidade do corpo de usar adequadamente a glicose como fonte de energia. E como o corpo não está recebendo a energia que ele precisa, através dos alimentos, ele tenta trazer mais alimentos para ele, através da fome, o que agrava ainda mais o aumento de açúcar no sangue. Esses são os sintomas mais clássicos da doença. Porém, uma pessoa com diabetes também pode apresentar cansaço inexplicável, perda de peso, visão turva, dormência nas mãos e nos pés e feridas que demoram muito para cicatrizar. E como é que é feito o diagnóstico da diabetes?
Primeiramente, entra a avaliação de um profissional de saúde, em busca dos sintomas que a pessoa está apresentando. Então, caso você ou algum familiar seu esteja apresentando sintomas parecidos com o que eu relatei, procure um atendimento médico, porque ele vai identificar ali, né? E esse caso pode ser, sim, diabetes. Quando um profissional suspeita que o indivíduo possa ter diabetes ou um descontrole da glicemia, que é o açúcar no sangue, né, ele pode pedir um teste de glicemia em jejum. Esse teste envolve a coleta de uma amostra de sangue após um período de jejum de pelo menos 8 horas. Se o nível de glicose no sangue estiver acima de 126 miligramas por decilitro em 2 testes consecutivos, isso pode indicar a diabetes. Um outro teste que pode ser feito é o teste de tolerância à glicose. Esse teste envolve a coleta de uma amostra de sangue em um período de jejum e, em seguida, a pessoa vai tomar uma bebida contendo bastante glicose. Esse teste vai buscar avaliar, fazer uma segunda amostra, na verdade são duas depois, né? Depois que a pessoa tomou essa bebida com bastante glicose, e vai avaliar a capacidade dessa pessoa produzir e utilizar a insulina para lidar com essa glicose, né? As amostras vão ser coletadas depois de 1 hora, depois de tomar essa bebida, e depois de 2 horas, para avaliar a capacidade, então, do corpo de metabolizar essa glicose. Se os níveis de glicose no sangue estiverem acima de 200 miligramas por decilitro, após 2 horas de tomar essa bebida, pode também indicar diabetes. Esses dois testes, então, dão uma boa noção para o profissional de como está o paciente naquele momento quando ele está sendo avaliado. Mas temos também um outro teste, chamado teste de hemoglobina glicada, ou teste de hemoglobina A1C, que mede a quantidade de uma proteína, a hemoglobina A1C, que se liga à glicose. Esse teste é especialmente importante pelo tempo de vida dos glóbulos vermelhos, onde as proteínas são encontradas. Como essa célula vive por um bom tempo, através desse exame a gente pode verificar uma média da glicemia durante o último mês, tendo uma visão então muito maior do que esses dois primeiros exames que eu falei, né? Além desses 3 exames, nós temos também o teste casual de glicemia, um teste que pode ser feito a qualquer momento, até mesmo em casa, através de um aparelho e uma fita de medição. Com isso, uma pessoa com diabetes pode acompanhar a própria glicemia constantemente ali em casa e adequar a sua alimentação e o tratamento da doença. O que nos traz diretamente para o tratamento da doença. Afinal, como é feito o tratamento da diabetes? O tratamento da diabetes pode incluir uma combinação de mudanças de estilo de vida, medicamentos e, em alguns casos, terapia com insulina. O objetivo do tratamento é controlar os níveis de glicose no sangue e prevenir ou retardar as complicações que a diabetes pode vir a ter e ajudar a manter a pessoa ali ter um estilo de vida saudável. Como a grande maioria dos casos de diabetes é a diabetes do tipo 2, e esse tem uma forte relação com o comportamento de risco, o melhor tratamento para a diabetes passa a ser então a mudança do estilo de vida. Isso pode então incluir seguir uma dieta saudável, fazer exercícios regularmente e controlar o peso corporal. As mudanças do estilo de vida podem ajudar a reduzir a resistência à insulina, melhorar o controle glicêmico e prevenir ou retardar as complicações da diabetes. Mas e quando isso não é o suficiente? Bom, aí temos os medicamentos orais. Existem vários tipos de medicamentos orais disponíveis para tratar a diabetes, sendo o mais comum a metformina. Esses medicamentos ajudam a controlar a glicemia, estimulando a produção de insulina ou reduzindo a resistência do corpo à insulina. Lembrando que todos eles devem ser recomendados e tomados com acompanhamento de um profissional de saúde habilitado para isso. Por fim, temos a terapia com insulina. Casos mais graves do tipo 2 e nos casos de diabetes do tipo 1, se faz necessário o uso de insulina como forma de tratamento. A insulina é administrada por meio de injeções ou bombas de insulina e pode ser utilizada sozinha ou em combinação com algum medicamento oral, e tem a mesma ação que a insulina produzida pelo nosso corpo. Mas é importante falar que para tratar a diabetes não é somente tomar um remédio e pronto, acabou. O indivíduo que sofre com diabetes e os seus familiares precisam de atenção constante. Por isso, a gente vai conversar agora sobre os cuidados que a pessoa com diabetes precisa ter consigo mesma.
O primeiro e o mais importante, a gente já conversou aqui anteriormente, que é justamente realizar a alimentação saudável. Através de uma dieta equilibrada, pode ajudar bastante a controlar os níveis de glicemia e prevenir as complicações da diabetes. Uma dieta para diabetes deve ser rica em alimentos com baixo índice glicêmicos, como frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Além disso, o exercício físico pode ajudar a controlar os níveis de glicemia e melhorar a saúde cardiovascular, que diminui então as chances de sofrer complicações por conta da diabetes, além de ajudar a sensibilidade à insulina, como eu falei anteriormente. Em relação aos exercícios físicos, caso você esteja já fazendo um tratamento medicamentoso, é importante que você converse com um profissional de saúde para que essa medicação seja adequada aos exercícios físicos que você esteja fazendo, né? Como o exercício físico por si só já pode diminuir os níveis glicêmicos, quando você soma isso ao medicamento, pode ocorrer uma queda muito brusca da glicemia, então você já pode ter problemas por conta de hipoglicemia se você associar os dois ali sem pensar no medicamento que você está tomando. Por isso, procure o atendimento de saúde ali para adequar a medicação. Além das mudanças de hábito, é importante manter um controle regular da glicemia, seja em casa ou em uma clínica da família, através do teste de glicemia casual, porque é através dele que você vai verificar se a sua dieta e a sua medicação ou o tratamento que você esteja fazendo está sendo efetivo ou não. Um cuidado especial que precisa ser feito é com os seus pés. O chamado pé diabético é uma complicação comum da diabetes, que pode levar a úlceras, infecções e até a amputação, que é a retirada ali, total do membro. Isso ocorre por conta de uma associação entre a perda da sensibilidade, então a pessoa não percebe que o pé está sendo machucado, e a diminuição da vascularização, que aumenta então as chances de abrir uma ferida e também dificulta que essa ferida aberta se cure. Pessoas com diabetes devem cuidar regularmente de seus pés, verificando-os diariamente em busca de cortes, bolhas, calos ou qualquer outra lesão, e devem usar calçados confortáveis que não tenha nenhum ponto de pressão ali que aperte seus dedos. De preferência, calçados especialmente feitos para pessoas com complicações nos pés. Então era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre diabetes, e como eu disse no início do vídeo, se ficou qualquer dúvida, sinta-se livre para perguntar aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp da família, aí, do curso, trabalho, faculdade. Com esse vídeo consiga ajudar o máximo de pessoas possível e melhorar aos poucos a saúde no nosso Brasil. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!